E o Redação Novo Tempo já está de volta. Atenção, Maria Lúcia Azevedo, um grande abraço para você. Recebe aqui também Dilma Simeão, nosso abraço. Ivanir Souza, Edjane Campos da Silva, Adriana Melo e Aldair Vargas. Um grande abraço para vocês que estão sempre aí interagindo nas nossas redes sociais. E nesse bloco, nós vamos discutir o que aconteceu essa semana. Torcedores corintianos foram presos após agredirem e roubarem um torcedor palmeirense no metrô em São Paulo. As imagens do metrô mostram o torcedor usando uma jaqueta da Mancha Verde. Um grupo de corintianos cerca o palmeirense, que fica quieto e olhando para o celular. Quando o trem para na estação Belém, ele é empurrado para fora do vagão com chutes, socos, empurrões e sem a jaqueta. A segurança do metrô conseguiu deter 8 corintianos. 4 deles admitiram o crime e foram presos em flagrante por roubo qualificado. Gente, não é uma novidade essa questão da violência entre as torcidas. É muito comum e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo criou um núcleo justamente para combater essa violência e o Disque Denúncia, que é o número 181, passou a receber essas denúncias anônimas para, então, auxiliar nesse combate a esse tipo de situação. Foi uma boa iniciativa, né, por parte do governo aqui de São Paulo. Tinha que ser os corintianos, né, gente? Ixi. Brincadeira. Olha, não sei porquê. Coitado, o palmeirense Olha, foi vítima. Eu acho que Mais esse bloco justamente ficou sob o meu poder, né? Uma pessoa assim neutra em relação ao futebol, né? Não vamos entrar nesse caso. Suzane, na verdade, eu poderia apresentar esse bloco tranquilamente, porque eu sou um cara que não assiste futebol, eu não torço para nenhum time, não acompanho nada de futebol. Eu assisto Copa do Mundo quando o Brasil está jogando, se não está num horário em que o meu fuso seja diferente. Mas agora com o escândalo da FIFA, tu vai parar de assistir a Copa do Mundo. Ainda mais, pois é. Eu realmente, assim, não consigo entender. Talvez eu não consiga entender por essa minha completa ausência de paixão por esportes, e isso é ruim, mas principalmente pelo esquema do futebol como um todo no Brasil. Eu não entendo esse negócio da agonia, meu time perdeu e aí eu fico mal. Você não entende, Wagner, mas eu acho que tem uma pessoa aqui nessa roda que consegue entender essa vibração. Leite, André vamos Leite, conversar. Diga quer lá. falar sobre isso? Vamos deixar claro aqui que é porque eu gosto de futebol, tenho um time e tal, mas eu vou deixar claro de cara, eu acho que é um total desperdício de tempo isso. Eu acho que, lógico, é um processo, mas cada vez mais eu tenho tentado me importar menos com isso. Porque a gente sabe que é um desperdício de tempo muito grande. Inclusive, eu achei fantástica a explicação aqui do delegado, o nome dele é Oswaldo Nico Gonçalves, que é quem estava cuidando desse caso específico. Ele falou assim, olha, falando sobre o grupo de torcedores que agrediu o outro, falou assim, isso é gente desocupada, que não tem serviço nenhum, não tem o que fazer. E aí ele até falou, durante a tarde eles permaneceram no Parque São Jorge, já perturbando quem estava trabalhando, ameaçando, gritando na porta. Então assim, como você fala, como é que você entende essa situação? Por que muita gente faz isso? E não só da questão da agressão, que vai além, que é a questão de gente desocupada, etc., mas para muita gente isso é religião. Então, assim como você tem gente que é capaz de morrer ou dar a sua vida por uma religião, seja o cristianismo, seja o islamismo, ou seja, qualquer que seja, para muita gente, um time é religião. Ele vai matar e ele vai morrer por conta desse time. Só que, se você para analisar o sentido do cristianismo, do islamismo, etc., você para pensar, bom, tem uma ideologia por trás disso, etc., não vou discutir aqui o caso, mas é muito raso, é muito superficial você ter uma postura religiosa dessa com um time de futebol. Porque quem está lá nem sabe, no campo, nem sabe que você existe, entendeu? O time perdeu o jogo, da Libertadores, do Brasileiro, seja lá do que for, e a pessoa tem um ataque cardíaco. Eu já vi casos de gente que teve ataque cardíaco, gente morreu por causa do time. Quem está lá nem sabe que você existe. Então, assim, é um total desperdício de tempo. Então, assim, eu tô falando tudo isso porque isso sem comparar o seu salário com o salário daqueles que estão lá no campo, não estão nem aí para né? você. Exatamente. Então, assim, é uma perda de tempo. E aí, só que aí você tem que parar para pensar no processo disso como um problema à sociedade. Enquanto você está querendo destruir a sua vida ou perder o seu tempo, o seu dinheiro com isso, beleza, a gente pode discutir isso, mas você está fazendo isso com a sua vida. Agora, a partir do momento que isso interfere na vida do outro, que às vezes não tem nada a ver aí com piorou você, mais ainda. aí o Estado tem que interferir de alguma maneira. E é exatamente isso que acontece. Por exemplo, o rapaz aqui, torcedor palmeirense,
beleza, ele estava com a camiseta de um time da torcida organizada e tal, pode ser que ele fizesse a mesma coisa se ele tivesse na maioria contra um torcedor do Corinthians, pode ser que acontecesse, não sei. Mas o fato é, a partir do momento que isso se torna uma agressão física, num espaço público como o metrô, o Estado tem que intervir. E é isso que eles estão tentando fazer. E existem várias ações, a gente poderia discutir isso aqui por horas e horas. Mas a situação existe nas grandes cidades brasileiras hoje um problema de segurança pública em relação a isso. Digo por mim, por exemplo, eu morei um tempo em São Paulo. Eu jamais cogitei sair da minha casa usando a camiseta do meu time, porque eu sabia que se eu entrasse no metrô ou qualquer outro lugar, andasse na rua, só o fato de eu estar com uma camiseta seria um motivo para eu estar envolvido em algum problema. Eu posso ser um cara tranquilo em relação a isso, mas alguém pode ver e falar assim, eu vou brigar com esse cara. Por quê? Porque eu não fui a cara dele? Não, porque ele está usando a camiseta de um outro time. Então, chega a ser um problema de segurança pública essa questão das torcidas em grandes cidades, porque vira uma coisa absurda, né, toda essa situação. Eu penso que o que aconteceu no metrô e acontece nas ruas é reflexo do que acontece dentro do estádio de futebol, né? Brigas de torcidas, enfim, mortes, etc, etc. E por que isso acontece? Impunidade, né? Lembremos que na década de 80, os hooligans na Inglaterra, eles colocavam fogo dentro do estádio, eles matavam gente dentro do estádio, eles invadiam o estádio, invadiam o campo de futebol e batiam nos jogadores. Hoje não existe hooligan na Inglaterra. O que ele fez? Né? Punição, né? Quem é o hooligan? Vamos identificar os hooligans. Tá? Eles não entram mais no estádio, estão banidos no estádio de futebol. Vocês acham que esses 4 aí que bateram no Palmeirense não vão estar no fim de semana assistindo o jogo do Corinthians? Vão estar. Vão estar e fazendo as mesmas coisas. Então tem que banir do estádio de futebol esse tipo de gente. Porque futebol, na essência, não é isso. Não é briga, não é um esporte como outro qualquer. Né? E as pessoas que vão lá assistir querem assistir o jogo, né? Não querem violência. E por falar nesse esquema Desculpa. Eu vou deixar você falar. É porque só para aproveitar o gancho aqui do Luiz, para o pessoal de casa saber, essas medidas anunciadas pela Secretaria de Segurança, tenho aqui 6, né? Um juizado, quais são as medidas? Um juizado torcedor nos estádios permanente com mais competência, uma delegacia de polícia próxima ao invés de uma base apenas móvel, uma comissão formada por clubes, entidades, jornalistas para avaliar ideias para reduzir essa violência, um sistema de disque denúncia, que é esse 181 que eu falei para vocês, e maior fiscalização de torcedores proibidos de se aproximar de estádios em dias de jogos, porque ele já existe, mas talvez não funcione, né, com tanta veemência como esse exemplo que você deu aí, e de repente até uma tornozeleira para rastrear essa pessoa proibida de assistir os jogos. E por último, um investigador, promotor e juiz exclusivos para atender esse núcleo, e foi o que mais me chamou a atenção, porque se colocarem realmente uma equipe exclusiva para esse tipo de assunto, eu acho que torna mais viável, porque realmente a criminalidade ela aumenta, né, é grande em várias esferas, e de repente um núcleo especializado para esse tipo de assunto poderia melhorar ainda mais, né? Eu acrescentaria mais um item aí nessa lista, que seria punição ao clube. Por exemplo, brigas dentro do estádio de futebol do Corinthians, por exemplo. Punição para o clube. Cai um ponto ali da tabela. Fora, né, perdeu 5 pontos, pronto. Está provado que a culpa é do clube, perdeu 5 pontos. Por quê? Porque daí o time de futebol, o clube, ele vai ser obrigado também a identificar esses torcedores. O que está acontecendo hoje? Os clubes não identificam os torcedores. A pessoa, qualquer um vai lá, não tem identificação, faz a arruaça lá dentro, volta no outro fim de semana, faz a mesma coisa. Primeira coisa, o clube tem que identificar essas pessoas e não deixar mais entrar dentro do estádio de futebol. Nossa, aí vai ser uma guerra essa. Sabe, só o que eu fico pensando, gente, desculpa assim, a ignorância futebolística, mas a gente devia estar fazendo, isso é super importante, a sociedade está sofrendo com isso, tudo mais, está tudo certo. Mas, cadê a gente fazendo um movimento desse para coibir o tráfico de drogas? Cadê um movimento para fazer isso, para acabar com o estupro de mulheres indefesas que estão aí no meio da rua? Gente, por causa de futebol, as pessoas se mobilizam dessa forma. Aí eu não estou falando da ação. Estou falando, as pessoas se mobilizam para cometer um crime como esse, mobilizados por um sentimento completamente vazio, completamente desnecessário. E aí a gente tem que colocar as nossas energias para coibir esse tipo de ação.
Eu fico Hein, assim, Wagner? É que impressionado. tem gente morrendo e muita gente morrendo. Concordo. Agora, lembrei do caso do Corinthians da Libertadores, se não me engano, do ano passado ou do ano retrasado, onde um torcedor na Bolívia, foi na Morreu. Bolívia, né, É. soltou um sinalizador, um torcedor do Corinthians soltou um sinalizador e matou um torcedor do time adversário. Se houvesse leis rígidas, tanto no Brasil quanto na América Latina, em relação ao futebol, o que teria acontecido? O Corinthians estaria banido da Copa Libertadores. Por quê? Porque um torcedor seu matou um torcedor do time adversário. O que aconteceu? Nada. Né? Os torcedores foram presos lá, ficaram presos um tempo, já voltaram para o Brasil, não cumpriram pena. O Corinthians continuou na Libertadores. Quer dizer, impunidade. Eu fico olhando uma roda de conversa, assim, as pessoas, não, porque o técnico tal, não, porque o jogador tal, e foi pra lá, e onde já se viu. Eu fico pensando, gente, se esse povo estivesse discutindo política, ou estivesse discutindo a situação econômica que a gente enfrenta no país, o nosso país era outro. Se as Wagner. pessoas entendessem de política como elas são técnicas de futebol, o nosso país era outro. E ouvindo você falar, e para encerrar esse bloco, a gente já está com o tempo estourado, me veio uma coisa, uma vontade de plagiar e fazer uma alteração aí da grande filosofia que o Hélio nos impôs aqui no Redação Novo Tempo. Para os meninos aí de plantão que de repente não tem o que fazer, vai capinar o quintal, né, gente? Vai. E daqui a pouco a gente discute sobre a pesquisa que mostra que o número de cães de estimação já é maior que o de crianças no Brasil. A gente volta já.